Bom, gente, questionando as religiões de hoje, a gente vai fazer uma abordagem no livro de Juízes. Quem, inclusive, solicitou para fazer uma análise, um ponto de vista, um bate-papo foi o Ian Rodrigues. Também tem um canal aqui no YouTube, aborda temas de religiosidade com vídeos muito bons, direcionado ao ateísmo. Eu não vou entrar nos pormenores do livro de Juízes, porque, obviamente, eu vou tomar como princípio que todos que estão aqui no canal, sejam ateus ou cristãos, que têm dúvidas ou que aceitam o questionamento e responder as perguntas que eu coloco aqui, eles sabem do que se trata o livro de Juízes, né? E também eu acredito que sabem quem foi Eude. Então, eu já vou ir direto para a passagem. Eu não vou tirar nada de contexto, né? Como sempre dizem, né? Quando a gente faz uma abordagem, dizem que a gente tirou de contexto. Então, eu deixo sempre focado na passagem. E Eude, ele aparece só em duas menções. Aqui no livro de Juízes, que ele é o segundo juiz escolhido por Deus. E no livro de Crônicas, onde mostra a genealogia dele, né? Mas enfim, então Eude, ele é o segundo juiz escolhido por Deus para libertar o povo de Israel na mão dos opressores, né? Só um ponto curioso aqui, no caso, foi Deus mesmo quem deu o povo de Israel ao opressor, a Eglon, rei dos Moabitas, porque o povo de Israel estava pecando perante os olhos de Deus, fazendo idolatrias e Deus não estava gostando, então deu o povo de Israel a Eglon. Antes disso já tinha dado a Cusã Risataim, que quem livrou foi Otiniel, o primeiro juiz. Bom, uma curiosidade é que o povo de Israel não aprende nunca, eles sempre pecam e Deus dá eles ao inimigo, ao opressor, então o povo de Israel tem que sofrer, rezar para Deus, aí Deus manda um juiz libertador. O juiz liberta, deixa eles em paz, o juiz morre e o povo volta a pecar. Nunca é suficiente uma vez só, eles não aprendem a seguir um caminho de orientação divina. Curioso isso, né? Mas tudo bem. Então, gente, aqui então Eude é o segundo juiz. Tem três perguntas aqui, três questionamentos que eu vou fazer. Então eu já vou direto pro tema, né? Eude, ele foi escolhido perante o povo de Israel para ser o libertador, então ele era canhoto, né? Não era muito comum ter, digamos, guerreiros, profetas, canhotos. A grande maioria era tudo destro, a mão direita era muito mencionada na Bíblia como bênção, como partilha, é sempre mencionada a mão direita, a mão esquerda não é tão mencionada, o que dá um caráter, um viés, uma característica de o libertador, de um profeta improvável, um libertador improvável, mais ou menos nesse sentido. Bom, então Eude, ele faz para ele um punhal, uma faca, um facãozinho, né, de mais ou menos um côvado de comprimento, né? E ele esconde na sua coxa direita, ele enrola ali com alguma coisa e esconde embaixo das suas vestes com a roupa direita, na intenção de surpreender o rei Eglon. Como ele era canhoto, o povo não acreditava ele, nenhuma habilidade com arma, nada nesse sentido. Então ele se mostrou pacífico, sem nenhuma arma aparente, e escondeu ali a arma debaixo das suas vestes, do lado direito enrolado. E ele pegou um tributo que o povo de Israel deu, era muito comum o povo oprimido dar tributo ao governante, ao rei, seja ouro, bronze, coisas que eram da época ali, até mesmo parte de colheitas, essas coisas, o tributo se encaixaria nesse sentido. Então Eude foi lá no encontro do rei, né? E entregou o tributo para ele, e ele pediu a palavra para conversar com o rei, dizendo que ele tinha uma mensagem de Deus para passar ao rei Eglon, né? Pulando para cá, eu estou resumindo a história, tá, gente? Mas não estou tirando nada de contexto. Então Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si,
onde estava assentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira, Eglon, rei dos Moabitas. Então, Eude pegou o punhal que estava ali escondido na sua coxa direita, pegou com a mão esquerda e cravou na barriga ali do Eglon. Eglon, eu só não disse aqui, mas a Bíblia dá uma especificação bem curiosa. Eglon era um homem gordo, tá, gente? Curioso isso por quê? Porque aqui ele crava a faca na barriga de Eglon. Se você lê na literalidade do texto, significa que Eglon morreu instantaneamente. O primeiro questionamento que eu faço é: quando a gente pensa, para pensar e analisar, seria possível Eglon, gordo, ser morto instantaneamente com uma faca cravada na sua barriga? Eu acho difícil. Ele não gritou, ele não brigou com Eude, ele não chamou os servos dele, ele não fez nada, ele ficou totalmente em silêncio. A literalidade diz isso, que Eude pegou, cravou a faca no rei Eglon e ele morreu. Eu acho meio improvável isso ter acontecido. Alguém pode me responder isso? Seria possível ele enfiar a faca e o rei já morrer instantaneamente? Ele não chamou ninguém, não gritou, não fez nada? Bom, seguindo a narrativa, então Eude, ele estava nessa sala junto com o rei, eles estavam trancados nessa sala, tá? Então, depois que matou Eglon, Eude passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram. E eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Ou seja, os servos do rei imaginou que ele estivesse usando banheiro. Basicamente isso. Eu pergunto, gente, então Eude estava trancado na sala de verão ali do rei, só eles dois, correto? Ele matou o rei e fugiu por uma abertura na parte de trás dessa sala. Entendemos assim. E ele fechou e fugiu. Eu pergunto, gente, se ele fugiu, o rei estava morto, quem estava com os servos para escrever esse bate-papo que os servos tiveram aqui dizendo que o rei estava na privada? Quem escreveu isso? Você que já leu essa passagem, já parou para questionar isso alguma vez? Quem estava ali para saber se os servos disseram isso daqui que está escrito? E disseram: sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Quem estava lá para escrever isso? Aborreceram-se de esperar e, como não abria a porta, tomaram da chave e abriram. Eis que seu senhor estava morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. A narrativa segue, gente. E assim, é um questionamento que eu faço. Quem estava ali para registrar a fala desses servos? Alguém pode me explicar isso? Porque acredita-se que quem escreveu o livro de Juízes foi Samuel, o profeta. E ele foi o último dos juízes. A distância de Eude vivo para o nascimento de Samuel é em torno de 220 anos, segundo os registros arqueológicos e os exegetas. Eles não se encontraram. Como que, supostamente, Samuel teve acesso a essa informação dessa fala? Alguém pode me responder isso? Isso tem um caráter que foi inventado, adicionado ao contexto para aumentar a narrativa. Uma outra curiosidade, o vídeo já está chegando em 10 minutos. Assim que Eude livra o povo de Israel da mão do rei Eglon, logo na sequência entende-se que Eude morreu. A Bíblia não narra a morte dele, mas essa outra passagem aqui, ó, depois de Eude, foi Sangar, o outro juiz, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Bom, aguilhada de bois é uma lança, uma vara, um varão, que o pessoal de pastoreio usa, né, para deixar a boiada ali para conduzir. Como que ele conseguiu matar 600 homens apenas com uma lança? De que forma ele fez isso? Alguém pode me responder? Alguém já leu e questionou
em como isso foi possível? Ou se isso foi adicionado pelo escritor da narrativa para dar um viés de libertação, um viés de chamado? Alguém pode me responder como que o rei morreu instantaneamente com uma facada na barriga? Quem estava lá para registrar a fala dos servos? E como Sangar feriu, matou 600 homens com uma lança? Alguém pode me responder isso?